Oi, gente, o que está acontecendo? Caiu aqui, já estamos de volta. Oi, tudo bem? Leandro, me chama de novo, caiu a conexão aqui. Caiu a internet e caímos. Deu certo? Desculpe, agora deu certo. Deu certo. Nós derrubamos a internet. Nós É, derrubamos a internet. culpa da internet. Mas eu estava contando a história para você do senhorzinho aí. Fiquei feliz porque não tinha ninguém no banheiro, só tinha lá o senhorzinho. Falei, pô, que ele me enxergou. Aí quando eu entrei, fui fazer as minhas atividades, e aí eu estava lá concentrado, tal, de repente eu escutei bater na porta, e aí fiquei quieto, né? Ele falou assim, ô Vitor, bom? Me chamou de Vitor. Aí eu falei assim, não é possível, né? Eu tô tendo uma ilusão, não é possível. Não, só quero tirar uma foto com você. Cadê o Léo? Tá aí? Perguntou se o Léo tá. Aí eu falei, não, a gente fazia essas coisas juntos na infância, agora não fazemos mais. Brinquei com ele desse jeito. Aí ele falou, não, só quero tirar uma foto. Eu falei, pois não, você pode entrar e tirar a foto. Se você quiser, fica à vontade. Ele falou, não, só tô brincando na hora que você sair. Mas até nesses momentos é impressionante, rapaz. Parece que as pessoas se sentem íntimas. Eu acho isso bom em alguns momentos, mas nessa hora, exatamente onde eu estou num vaso, não é tão bom assim, né? Você sabe que em Porto Alegre eu encontrei uma senhora e essa senhora estava com um livro meu. E disse, olha que coincidência, eu tenho um livro seu, Leonardo Carnal. Eu disse, não, eu sou Leandro. Ah, Leonardo, eu adoro a sua obra. Que coincidência. Era a feira do livro, né? Aí você autografa para mim? Eu disse, eu sou o Leonardo. Ah, Leonardo. Ela falou tanto Leonardo que eu autografei pela primeira e única vez na vida, com carinho, Leonardo Carnal. Existe um autógrafo no mundo, Leonardo Carnal. É o único. Essa mulher pode vender esse livro por uma fortuna. Acho que para mim tem duas outras sinas, dois outros karmas. A pessoa me olha e diz, você é o Pondé, né? Eu disse, não, eu não sou o Pondé. O Pondé é um amigo, mas não sou. E talvez o mais recente, uma menina no aeroporto de Goiânia. Ah, o senhor é o dono da Havan, né? Eu disse, não sou o dono da Havan. Já te confundiram com o dono da van? Não, temos quase a mesma O idade. Luciano. Ele tem acho que um ano a mais do que eu. O senhor é o dono da Havan. Eu disse, não, eu não uso terno verde, eu não sou o dono da Havan. Ô, Leandro, eu Mas, vou anunciar aqui o meu mais novo projeto de reinvenção. Eu vou rapar o cabelo agora em 2020. Estou esperando para um novo projeto e aí nós vamos ser uma dupla definitivamente. Eu vou ficar careca também. o que seria? Kojak Vin Diesel? Seria Eu The vou Rock? manter não, eu vou manter o cavanhaque para ficar com cara de mal, para continuar com cara de mal. Mas pelo É. menos vou ficar careca. Mas voltando como professor que eu sou, voltando à temática, eu acho que o primeiro ponto é saber quem você é para perceber se você se ofende ou não, se você se abala ou não. O segundo é conviver com a divergência. Quando você está com alguém, veja, todos nós já postamos alguma vez no Instagram, todos que estão nos assistindo, que família é ótimo, família é uma maravilha, família é dom de Deus, família é extraordinária, eu amo minha família. E agora chegou o momento de ficar trancado com a família em casa. E Cara, aí, você falou num ponto, porque hoje eu estava pensando, sabe em quê, Leandro? A gente ainda tem oportunidade, de repente, eu discuti com meu filho ali, eu briguei com alguém aqui, não sei o que lá e tal, enfim. Eu vou lá pro meu quarto, me tranco lá, tem uma televisão, tudo certo, eu tenho aqui um laptop, vou lá mexer, vou ler um livro, pronto. Você imagina a maioria das famílias brasileiras hoje que moram numa casa menor, ou num apartamento menor, e não tem esse tipo de recurso de ir para um outro cômodo e precisa ficar junto. Ou seja, é uma televisão para a família toda ou é um som para a família toda. Tem um fazendo barulho no canto da sala, o outro fazendo uma coisa aqui na cozinha. Eu acredito que seja 60%, 70% das famílias vivendo exatamente isso. Eu fico imaginando como é que essas pessoas lidam com o incômodo nesses momentos, um com o outro. Cara, isso deve ser um exercício. Eu voltei lá o tempo que eu morava com meu irmão, falei, cara, se fosse nessa época, porque eu e o Vitor, na época que a gente morava junto, cantava em barzinho, a gente morava em apartamento pequeno, não teve o corona, graças a Deus. Mas a gente quase se matou. Se tivesse tido o corona, a gente não estava aqui hoje, eu tenho certeza.
Porque é difícil a convivência em ambiente muito pequeno, ou a convivência com muitas pessoas, ela é complicada. Se houver agravantes, você está sendo otimista com essa porcentagem, porque pessoas que têm uma casa suficientemente grande, eu duvido que isso ultrapasse alguns poucos pontos percentuais da sociedade brasileira. E a convivência é um grande desafio. A convivência é um desafio, como Sartre escreveu na peça Entre Quatro Paredes, o inferno são os outros. Não? Com a Monja Cohen eu produzi um texto chamado O Inferno Somos Nós. É um exercício muito, muito complicado. Realmente muito, muito difícil. Em família ou com pessoas. Né? Você concorda que o incômodo, o desconforto ou o conflito, ele gera consciência? Eu acredito que sim. Na minha experiência, talvez nas duas relações que eu tive mais próximas, porque quanto mais próximo, mais complicado que foi o meu casamento com meu irmão e com minha ex-esposa Tatiana. Eu me experimentei de muitas formas, eu tive que me enfrentar e me desafiar em alguns momentos. E eu aprendi muito com isso, eu carrego muita coisa dali comigo. Você acredita nisso também, Leandro? Que o conflito, se você souber aproveitar dele, ele te joga para cima? O conflito te traz consciência, e essa consciência pode ser um elemento importante. Acho que o importante para você saber quem você é. Schopenhauer, que é um filósofo pessimista do século XIX, ele insiste que é a dor que provoca a consciência. Sem sombra de dúvida, a crise gera uma grande possibilidade de tomada de consciência. A felicidade, ela tem um toque um pouquinho de um ópio. A felicidade é um pouquinho algo que amortece. Pessoas perfeitamente felizes, elas têm pouco estímulo a essa consciência, né? Aliás, eu já disse isso a tantos alunos da elite de São Paulo, alunos que eu dava aula em escolas de ensino médio, de famílias muito ricas, muito amparados materialmente, dizer, meu filho, você tem um brilhante futuro pelas costas, né? Ou seja, não tem diante de si uma perspectiva, porque falta um desafio, quer dizer, falta algo que faça eu me adaptar ao meio, né? O que Darwin ensinou é exatamente isso, que as espécies não vencem porque são fortes, as espécies vencem porque se adaptam à mudança do meio. Quanto mais adaptação, maior a sua taxa de sobrevivência. Então, eu já disse várias vezes em palestras, Léo, que a chance, sem nenhuma dúvida, de destruir um filho é mimando. Mimar produz um imbecil por completo. Porque ele vai crescer acreditando que o mundo tem pai e mãe. E o mundo tem sogra, né? O mundo tem genro, tem nora, tem cunhado, tem chefe, tem síndico. O mundo não tem só pai e mãe, né? Então isso é muito complicado. A convivência, ela é um exercício. Mas é claro, se você pode ir para o seu quarto, se não há um drama material de pessoas lutando pelo último pedaço de pão, você tem uma chance de atenuar essa dor. Mas é aquela síndrome da Anne Frank. Pessoas de classe média, cultas, em Amsterdã. Pessoas bons vizinhos. Eram excelentes todos. Coloca no sótão, coloca tensão. Os nazistas querem nos matar. Coloca pouca comida e convivendo naquele espaço. Tem um momento que o vizinho honesto, como Anne Frank diz, rouba comida à noite. É o poço também, né? Todo mundo é simpático até que a fome bata, né? A sua observação sobre a ótica da educação nesse contexto é muito interessante, porque nós não temos uma educação que evidencia recursos e ferramentas de relacionamento, né? Ainda não temos. Agora parece que a educação começa a olhar um pouco mais para isso. Eu acho isso fundamental. Deveríamos ter cada vez mais. Mas em casa eu tive a oportunidade de não ter sofás, metaforicamente, muito macios, não. Meu pai e minha mãe não amaciavam as coisas para a gente, não. Era mais duro, e eu sinto falta disso. A questão que você falou do mimo, eu acho muito importante. E eu ofereço isso para os meus filhos. Quanto mais difícil vocês escolherem, quanto mais desafios, melhores vocês vão ser na vida. Podem ter certeza disso. Ontem mesmo, anteontem, a gente estava na fazenda, ficamos 6 dias na fazenda e era só diversão, só lazer. Começaram os conflitos e eu conversando, falei, olha, se vocês não mudarem, não vou avisar muito mais não, nós vamos sair.
Ontem eu peguei as coisas de manhã e viemos embora. Falei, agora vamos ficar uns 3 dias na cidade, vai ser outro contexto. Agora, porque não sei o que, não vou brigar, mas não, agora já foi. Eu acho que eu vejo muito hoje nas relações de adolescentes e jovens uma dificuldade muito grande de cada um sentar no seu lugar, sabe? Fica ou uma hora eu sento lá, ou uma hora ele senta aqui. Eu compro o que não é meu, eu compro as feridas, eu pergunto algo e se não me responde o que eu quero, eu proponho algo e se não faz o que eu quero, eu não consigo segurar o meu bastão. Eu já pego o bastão do outro, é uma troca impressionante. E as pessoas, os jovens não são treinados a não saírem daqui. Eles compram o tempo inteiro o que não é deles, né? E isso em relação, eu acho fundamental. É você colocar uma blindagem e falar, não, peraí, isso aqui não é o meu contexto, não é o meu chapéu, não é a minha cadeira. Eu fico comigo, não me importa a ferida, não me importa a reação, não me importa se o outro aceita, se não aceita. Eu tenho a mim. Eu acho isso fundamental. Não sei como é que você enxerga isso. Eu nunca idealizo o jovem do passado, apesar de eu reconhecer que, por exemplo, eu que sou mais velho que você e nasci no interior do Rio Grande do Sul, fui criado em um ambiente muito mais duro pedagogicamente, com mais coerção, quer dizer, com muito mais ação. Tinha muito pouca discussão sobre as coisas na minha infância. Era assim e tinha que ser assim. O Brasil era uma ditadura, minha família era uma ditadura e a escola era uma ditadura. Havia uma harmonia absoluta. Nós não tínhamos nem suspiros por democracia, porque não conhecíamos em lugar nenhum o que era um ambiente que a gente pudesse ter voz. O que eu sinto que aumentou entre jovens e não jovens são coisas assim. Por exemplo, eu anuncio que nós vamos fazer uma live e ela vai ocorrer no Instagram. E uma pessoa me escreve, mas eu não tenho Instagram. E eu tenho vontade de dizer, ema, cada um com seus problemas. Então, todo problema que começa com eu é seu. Não? Não é meu esse problema. Então, quem tem que resolver se você tem Instagram ou não tem, é você. Essa é uma ideia que minha mãe insistia muito. Né? Começou com eu, não é mais meu. Eu estou cansado, eu não tenho dinheiro, eu estou... Esse é um problema seu. Então, o que eu acho é que as pessoas dizem, por exemplo, eu dou o conselho às pessoas que todos os infectologistas sérios do planeta Terra estão dando. Quem puder, fique em casa. Esse é o conselho que o planeta Terra, os técnicos estão dando. Quem puder, fique em casa. Eu posso, eu estou em casa. E aí uma pessoa, mas eu não posso. Eu disse, o que eu faço? Suicide-se, se atire da janela, né, se rasgue. Quer dizer, como eu posso resolver o problema de alguém que me manda uma mensagem distante 4.000 quilômetros, que eu não conheço? Ela quer, talvez, a pessoa que eu dê uma solução. E eu não tenho como dar essa solução. Eu estou falando do ideal. O ideal é esse. Evite sair se você puder evitar. Por quê? Porque assim os hospitais não serão sobrecarregados nesse instante. Se todo mundo estiver na rua, muita gente será internada e os hospitais vão ficar sobrecarregados. Mas eu acho que esse vírus é uma balela, eu acho que isso é uma invenção política. Ok, saia na rua, vá aos hospitais, beije as pessoas, é uma escolha. O que eu, às vezes, quando eu não estou com muita paciência, queria que as pessoas colhessem mais o que elas fazem, né? Parassem de perguntar muito para os outros, ou se pedissem orientação, que fosse assim, Leandro, você já leu tal obra clássica do Shakespeare, o que você indicaria? Agora, o que eu posso dizer para a sua vida? O que eu posso dizer para você fazer melhor que você não queira fazer ou não esteja aberto a fazer? Então, eu já usei muito essa frase brincando, é uma frase retórica. É uma frase que eu usei às vezes para as pessoas, mas eu não posso, eu não quero, eu não tenho jeito. Então morra. Quer dizer, não é que eu desejo a morte de alguém, não desejo a morte de ninguém. Mas se você não quer fazer e não vê uma solução... Eu acho que as pessoas, penso eu que as pessoas, o ser humano foge muito de escolhas, de ter que decidir e ter que escolher. Até porque a maioria das pessoas hoje prefere seguir a procissão ao invés de puxar, né? Seguir a fila ao invés de puxar a fila. Ou seja, para onde que está indo? Para onde todo mundo está indo, eu vou aqui. Nós não fomos treinados, parece que a nossa cultura não treinou pessoas que tomem decisões ou escolhas. Até mesmo hoje com os meus filhos, quando eles têm algum conflito entre eles, eu presto muita atenção nisso.
Papai, ele fez isso comigo, o que, que eu faço? O Antônio está fazendo isso comigo, eu falo, resolva você. Meu filho tem 4 anos e eu já falo com ele, filho, eu quero que você solucione, pense numa forma de resolver, converse com ele, depois você me traz como é que você fez. Eu não entro nos conflitos dos meus filhos. Parece que nós não fomos treinados para solucionar, para escolher e para decidir. Então, realmente, hoje, passar o bastão é muito mais fácil, né? Leandro, o que, que eu faço? Léo, o que, que você acha que eu faço disso aqui? Ou seja, eu transfiro o bastão o tempo inteiro. Nesse momento, as pessoas vão ter que se enfrentar e se encarar. Não vai ter jeito. Né? É você com você dentro de casa, com a sua família. Não tem mais a fila para você seguir. Agora você vai ter que escolher e decidir. É o que eu vejo também. Que esse é um ângulo positivo, né? E eu consigo, Léo, às vezes em palestra, em texto, eu consigo trazer à tona para as pessoas, e eu acho que é uma das minhas funções, quais são as respostas sobre conhecimento de si, sabedoria de vida, amor ao equilíbrio que os grandes filósofos do passado deram. E a pessoa adapta isso, porque não existe guru, não existe orientação, não existe mito, não existe algo que lhe dê um caminho pronto. Mas eu digo com frequência, olha, Epicuro diz que não devemos ter medo da morte, porque nunca a encontraremos. Se ela for, eu deixarei de ser. Enquanto eu for, a morte não será. Então, eu nunca vou encontrar a morte. Por que eu tenho medo de algo que eu nunca vou encontrar? Jamais alguém encontrou a morte, né? E depois ele lembra na carta a Meneceu, a morte é o fim de todas as dores. Acabaram-se as suas dores, seus sofrimentos. Logo, a morte não é uma dor. A morte não é uma dor. Então, eu estou dando não um conselho para você, mas dizendo que um filósofo lá atrás, no mundo clássico, pensou sobre a angústia diante da morte. Porque alguém chega e me diz, e se eu contrair o vírus? E se eu morrer? Bem, pode acontecer. Eu posso morrer também. Pronto. Eu acho que essa morte que as pessoas não conhecem, penso eu, que ela pode ser uma solução para você deixar de ser um morto-vivo. Porque eu acho que o pior morto é aquele que está vivo e não sabe, né? E a gente vê muito morto-vivo hoje. As pessoas que sofrem... Gente, você pode morrer ou pode nascer todo dia. Eu penso assim. Leandro, eu adquiri uma ferramenta nos últimos anos que eu vou até dividir com você e com vocês. As pessoas me falam hoje, aí chegam falando assim, mas vem cá, parece que vai acontecer uma crise financeira e nós vamos deixar de comer, vamos pessoas invadirem a casa, isso e aquilo. Eu falei assim, deixa eu te falar, eu só tenho hoje para viver. O único dia que eu tenho para viver e tentar viver bem é hoje. O que vai acontecer eu não sei. Amanhã eu já não sei nem se eu estou aqui. Então, aí você vai para a mídia, você é bombardeado, você vai para a internet, você é bombardeado de notícias polêmicas, impulsionadas para causar pânico na sociedade. Impressionante. As pessoas... Porque a mídia precisa de atenção das pessoas. E o que rouba a atenção das pessoas hoje é o que é traumático, né? Nada comum vai ter a atenção das pessoas. Então, existe um exagero terrível. E se você se alimenta disso, eu fiquei 2 dias no início me alimentando disso, a frequência vai lá embaixo. Então, eu sinto que as pessoas sofrem por antecipação também, sabe? Por aquilo que pode vir a acontecer. É a mesma coisa com a morte. Eu deixo de viver o hoje, deixo de viver o agora, intenso. O que eu posso fazer para isso aqui ser bom, para essa live ser bom? Pensando no que pode acontecer. É impressionante, né? Ou seja, você morre ou nasce todos os dias, ou vive todos os dias. Né? E eu tenho presente, não a temeridade, como diz Aristóteles, que quando você não leva em conta o perigo, é um erro. Chama-se temeridade. E quando você fica trancado por causa do perigo, é outro erro, chama-se covardia. Aristóteles recomenda na Ética Nicômaco que a gente vá à luta com o medo. Ou seja, que carregue o medo junto. Porque quem não leva em conta o medo desaparece. Eu aposto sempre também naquilo que você falou, que é uma estratégia da filosofia estoica. É concentrar no momento. E não nas coisas a médio e longo prazo. Concentrar no momento. Eu tenho uma história muito antiga, eu visitava uma senhora em São Leopoldo, minha cidade natal, no Rio Grande do Sul. Essa senhora morava em uma instituição, em um asilo, e eu a visitava regularmente, porque ela não tinha muitas outras pessoas e tinha carência de recursos. E um dia, eu nunca vou esquecer, o ano 1982, eu encontrei a dona Ede chorando no jardim. Chorando copiosamente, segurando o jornal e dizendo, você viu, Leandro? Eu disse, o que, dona Ede? Começou a Guerra das Malvinas. Vi, dona Ede, que horror, né? Inglaterra e Argentina
se matando por causa de um arquipélago. Mas o Brasil vai entrar na guerra, meu filho vai ser chamado e vai morrer. Eu disse, nossa. Em 5 segundos, ela redefiniu a geopolítica do Cone Sul e achou que o Brasil entraria na guerra ao lado da Argentina, o que eu, como historiador, hoje diria pouco provável, que o filho seria convocado e que ele morreria. Ou seja, eu acredito que isto não é preocupação, isso é desejo. É o desejo que a importância da tragédia dá. É aquela alegria de conversar sobre homicídio, suicídio, etc. Exemplo, coronavírus é um problema gravíssimo. É muito mais do que uma gripe simples. Coronavírus é uma epidemia mundial, com um grau de contágio sem precedentes, que está parando a economia do planeta. O coronavírus deve ser levado a sério. O Brasil hoje atingiu, provavelmente nessa noite, 300 mortos. É um número extraordinário. Eu devo estar com medo? Sim. Mas no ano passado morreram mais de 50 mil pessoas com armas de fogo nas ruas do Brasil. E morreram mais do que isso no trânsito. Então eu não vou sair hoje porque eu ouvi falar que vai ter um carro na rua. Ou ouvi falar que alguém está armado na região da Avenida Paulista. Bem, se você ignorou números tão preocupantes, que são preocupantes, por que você está tão angustiado agora? Mais uma vez, coronavírus é muito importante. Nós temos que tomar muitas medidas para que ninguém morra, para que mais pessoas não morram. Porém, ainda morrem mais crianças de diarreia no Brasil do que de coronavírus. Então, nós temos que dar uma certa, a gente chama isso de perspectiva, dimensão. Sim, esse é um grave problema, mas a gripe espanhola matou mais. Sim, isso é um problema gravíssimo. A Segunda Guerra Mundial matou 55 milhões de pessoas, quando a população do mundo era metade da atual. Então, tudo isso é muito impressionante. O que eu estou dizendo? Há problemas no mundo. Esses problemas existem, eu tenho que levá-los em conta, mas eu não posso me fixar neles o tempo todo. Não? O máximo que pode acontecer é eu morrer. E uma coisa que eu aprendi visitando os túmulos da minha família em São Leopoldo, e lá estavam meus avós, bisavós e trisavós, todas pessoas indispensáveis, arrimos de família, fundamentos sociais, todos agora no solo, todos eles desaparecidos, todos eles mal se lembram os nomes das pessoas. Então, temos que levar em conta a saúde, a vida é o bem maior, mas não devemos fazer disso um foco. Não? Eu concordo com você, acho que o meio termo é o ideal, é saber quais são os limites do bom senso, né? Do meu comportamento coletivo, não invadir, não prejudicar, mas também entendendo que eu não posso alarmar tanto uma história que ainda não tem o peso de outras. Eu concordo com você. Uhum. Quando você falou sobre a guerra, me veio em mente a evolução tecnológica, né? O desenvolvimento tecnológico da humanidade. Me veio em mente, Leandro, que talvez a humanidade tenha ultrapassado as fronteiras da necessidade, sabe? Eu acho que o principal motor de tudo que nós estamos vivendo no planeta, que são muitas coisas, não é só o corona, é uma série de acontecimentos traumáticos que vem acontecendo ao longo de 4 anos, na minha visão. Tudo que nós estamos vivendo, na minha visão, foi impulsionado pelo ser humano ter ultrapassado a barreira do que é necessário para viver bem. E eu acho que o alicerce disso tudo chama-se ganância. É uma competição sem limites. Um país querendo superar o outro nisso ou naquilo, na tecnologia digital, ou seja, no armamento, em vários aspectos. Eu sinto que o ser humano ultrapassou as fronteiras do que é necessário para viver bem. Sinto eu, assim, sabe? Pensando sobre isso e criticando isso, assim. Então, não sei se você pensa igual, mas há que se repensar nisso, sabe? Valorizar. Talvez isso seja para a gente começar a valorizar o que é necessário, de fato, para viver bem. O que é necessário, né? Além do conhecimento de si, que você identificou no início, da dificuldade da convivência no pequeno grupo, no grupo imediato da família, existe uma dificuldade de plano grande social. Quer dizer, nós somos hoje mais de 7,5 bilhões de pessoas.
e um número enorme de pessoas não tem acesso ao mínimo. Isso significa que a crise do coronavírus veio e trouxe à tona algumas questões. Por exemplo, que a nossa possibilidade, nossa esperança só pode estar na ciência, só pode estar no avanço das vacinas, no avanço do tratamento médico. Nós temos que superar o pensamento mágico, que não se confunde com o pensamento religioso, que é outra coisa. O pensamento mágico tem que ser superado, as pessoas têm que atingir uma busca de um pensamento científico. Então, quando uma pessoa defende que a Terra é plana, eu acho ela divertida, é como se fosse um unicórnio lilás, um panda albino. Eu acho divertido achar que a Terra é plana, eu acho graça nos terraplanistas. Mas quando ela diz que não se deve fazer vacina, ela é um assassino em potencial, de si e dos outros. Não? Porque não apenas ela não se vacina, mas se tornando um foco de sarampo e outras doenças, ela passa essas doenças para outras pessoas. Então, pensamento científico, a capacidade de que pelo menos as pessoas tenham um mínimo. Você pode chamar a isso de socialismo ou pode chamar de cristianismo. Eu chamo de estratégia mínima para você poder sobreviver. Né? Não importa que nome você dê, mas se nós tivermos uma massa de famintos, não é possível ter uma instituição social estável, uma sociedade estável, um mundo possível. Não é possível. Não é possível que São Paulo nós tenhamos uma cidade de porte médio morando nas ruas de São Paulo. Nós temos em São Paulo uma cidade de porte médio morando nas ruas e nas calçadas. Essas pessoas, por vários motivos, às vezes o vício, às vezes são questões mais complicadas, como eu vou conviver, que sociedade, que humanidade eu posso construir nesse sentido? Não? Então, é preciso estrategicamente incorporar o mínimo. Eu não sou uma pessoa que acha que todos sejamos iguais, que tudo vai ser sempre igual, sempre haverá capacidades diferentes, mas nós já percebemos que o coronavírus exaltou o papel do SUS e a necessidade do Estado, tanto de amparar a economia, quanto de dar uma resposta às questões de saúde básicas e assim por diante. Então, essas são questões que a crise traz à tona. Escola, educação são fundamentais. Continuarão sendo presenciais? Não sei. Talvez seja o início de um homeschooling, de um trabalho de estudo em casa que nunca terá reversão. O trabalho de home office talvez tenha se tornado mais dominante. O SUS, que já foi atacado por várias pessoas, ele agora é visto como a tábua de salvação para impedir que o desastre seja maior. O SUS, segundo os especialistas, é uma mão na roda para conseguir melhorar a saúde brasileira. E assim várias outras coisas que nós temos que repensar nesse momento. O papel da pesquisa, da ciência, da convivência em grupo, o papel do Estado, o papel do SUS e começar a perceber que fora do Instagram, fora do Face, fora dos aplicativos, existe vida, sociedade, realidade, e que esse é um momento de talvez desconectar um pouco e tornar todas essas redes apoio de conhecimento e não apenas recurso contra a solidão. É também um momento para se pensar no poder público, né? Até quando nós temos, de fato, uma atuação naquilo que me convém ou não me convém, socialmente falando? Eu acho que isso é nulo hoje em dia. Tanto é nulo que quando você vai falar de política com alguém, 99% das pessoas não querem falar e menosprezam. E ao mesmo tempo que não querem falar e não querem conhecer, estão submissas a um poder que nem conhecem e não querem falar sobre tal. Então, está na hora também de descobrir um pouco mais sobre esse mecanismo, se ele está certo, se está sendo conduzido de uma... Será que nós temos algum palpite para dar? Será que nós temos algum poder para exercer? Não sei. Também chama atenção nisso, sabe? Sobre isso. Conhecer não é um assunto para a gente desfazer mais, entende? É um assunto para a gente buscar conhecer depois do que estamos vivendo agora, entende? Da mesma forma que você identificou que a educação é um processo complicado, que os filhos têm que buscar soluções, no início do século, fim do século XX, início do XXI, um norte-americano chamado Fukuyama fez um artigo dizendo que a história tinha terminado.
no sentido de que agora, com a Pax Americana, governo Bill Clinton, o mundo seria cada vez uma democracia liberal, não havia mais Guerra Fria, o Muro de Berlim caiu em 1989, não havia mais choque Ocidente-Oriente, que haveria ainda algumas questões, mas o mundo, a história tinha terminado. Era o fim da história, algo bastante recorrente. Aí vieram os ataques às Torres Gêmeas no século XXI, aí vieram todos os problemas do fundamentalismo, do radicalismo, e agora a epidemia de coronavírus. A história nunca termina. A história nunca para. Ela é sempre um desafio novo. Nós sempre temos algo a responder. Não existe zona de conforto. Não existe um momento que nós vamos nos acomodar. Não tem como ter o controle sobre esse instrumento, que é a política e o poder público, se você não o administra. Então, pessoas falam assim, a política realmente me comanda, a política faz o que quer, ela é quem manda, ela que nos comanda. Sim, até vi um comentário agora. Sim, comanda porque nós deixamos, porque nós permitimos, porque nós não administramos, porque não nos posicionamos. Se você não quer ser comandado por algo, administre algo. Simples assim. É só termos uma educação mais voltada para ensinar os jovens sobre isso, né? Precisa voltar a ter isso. Eu lembro na época que tinha educação moral e cívica. Na minha época eu estudei isso ainda. A sociologia, a filosofia, isso vem acabando, infelizmente. Os jovens não têm mais acesso a isso. Então, precisa voltar lá atrás e reconstruir o modelo, na minha visão, né, Leandro? Acho que você pensa igual. Como eu sou mais velho, eu dei aula de moral e cívica, o SPB. Eu dei aula de OSPB e também de EPB1 e EPB2 na faculdade. Estudos dos Problemas Brasileiros e Organização Social e Política do Brasil. Eu acho que não se trata apenas da ressurreição de uma disciplina que foi pensada com outro objetivo. Não era para dar consciência, mas era para fazer a cabeça das pessoas a favor de um modelo político. Mas é você apostar, sim, como você disse, na educação, na sociologia, na filosofia, num ensino cada vez mais dinâmico, eficaz, que as pessoas possam pensar e incluir a si no problema, né? Mas eu moro aqui, eu moro lá, eu não tenho isso, eu não tenho acesso a isso. Bem, o que o fez chegar a isso? As funções do Estado, que o Estado atenda às funções básicas de educação, segurança, saneamento, saúde, que o Estado não seja empresário da área econômica, que o Estado não interfira onde as pessoas devem e podem viver, mas que atenda ao que é básico, que defenda o território nacional, que faça saneamento básico e assim por diante. Eu acho que nós precisamos de alguns choques, esse é um momento de choque, para repensar tudo isso. Após a peste negra, veio o Renascimento. Após o século XIV, veio o Renascimento. Após as grandes epidemias e as guerras, gripe espanhola, Primeira e Segunda Guerra, veio o estado do bem-estar social, que dominou na Europa, em parte do mundo ocidental capitalista. Esse estado foi colocado em choque pelo neoliberalismo e hoje estamos discutindo novamente quem são as pessoas que querem, pensam essas questões em relação ao Estado. Então, sair dessa idiotice de bipolarização e de polarização, porque você é isso, você é aquilo, né? Você é Palmeiras, você é Corinthians. Além dessas polarizações, existe muito mais coisa. E pensar a política num sentido aristotélico amplo, que é a vida da felicidade, do bem comum, a vida da polis, de onde vem política, a vida com os vizinhos. Se você não se acerta no condomínio, como é que você quer pensar um macro, quer dizer, quer pensar o Estado? Se ninguém quer ceder no condomínio, na reunião de condomínio, que é a morte da política, como é que você quer que isto seja maior, né? Mas a convivência em família. Por isso, um desafio para mim, não estou dizendo isso porque eu seja uma pessoa fácil, pelo contrário, o desafio é a resiliência de se compreender, de compreender as pessoas ao meu redor, de dizer constantemente que eu estou aprendendo, que não existe, como diz o grande Machado, não o nosso de Assis, mas o espanhol, caminhante não há caminho, caminho se faz ao caminhar. E essa é uma ideia importante. Não tem um modelo. Sua família é única. Nunca ninguém teve sua família. Se sua mãe teve 16 irmãos, ela não teve você e a sua família, né? Então, seus filhos são diferentes dos seus tios e ninguém pode interferir nesse respeito. Se você tem 2 filhos, eu disse brincando em palestra, mas não é brincadeira,
Se você tem 2 filhos, o segundo parece filho do adultério, porque ele é completamente diferente dos outros. Mas não é por sua causa, é Caim e Abel, é Esaú e Jacó, é Salomão e Absalão, que são todos irmãos bíblicos, não? E são absolutamente em choque. Salomão, um homem de sabedoria incrível, seu irmão Absalão se preocupava com o seu cabelo, que pesava 2,3 quilos, segundo a Bíblia, o cabelo de Absalão. Ou então Esaú e Jacó, que brigaram pela primogenitura em um prato de lentilhas, ou Caim, que cometeu o primeiro homicídio contra o seu irmão pastor Abel, sendo ele agricultor. Ou seja, essas questões mostram que é muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. Eu gosto muito de um meme que eu recebi no início do ano, que era o Papa se irritando com aquela mulher na Praça de São Pedro, dando um tapa na mão da mulher, e dizendo, olha, se o Papa perdeu a cabeça, não esperem nada de mim em 2020. Eu acho que o Papa, que é um homem espiritualizado, que está há anos e anos refletindo sobre Deus e o sentido da vida, pode um dia dar o tapa na mão de uma turista irritante. Né? Isso não libera que eu seja agressivo, mas mostra que ninguém está livre disso. Eu já fui grosseiro com as pessoas que eu amo, eu já fui indelicado com pessoas que gostam de mim, eu já maltratei pessoas que estavam querendo coisas porque me admiravam. É muito difícil isso, é muito difícil. Então, o que torna uma pessoa ética, aristotelicamente, não é que ela seja perfeita. Se ética fosse isso, ética seria a ciência dos anjos. O que torna uma pessoa ética é que ele não se orgulha do erro. Então, se eu errei, eu peço desculpas. Ele não fica no erro. O que torna alguém canalha não é ser melhor do que eu, porque o canalha é igual a mim. Mas o canalha se orgulha do seu erro, enquanto que eu tenho vergonha, eu tenho muita vergonha dos muitos momentos em que eu fui idiota. Eu tenho muita vergonha disso. Né? Eu acabei de escrever 2 artigos sobre gentileza, e eu tenho muita vergonha nos momentos em que eu fui grosseiro, seco, agressivo, com pessoas que inclusive não mereciam. Não mereciam. Então isso é absolutamente um dado para aprender. É nobre isso, é nobre. É um aprendizado de vida inteira. Eu tenho 57 anos e eu ainda me surpreendo, Léo, com erros brutais, erros de avaliação. Tenho 57 anos. O mínimo que se espera de alguém que trabalha na área de humanas, que é professor, que lida com gente, que leu, que escreveu, é um equilíbrio. E eu acho, às vezes, olhando a mim ou até colegas acadêmicos intelectuais, que a nossa diferença para uma briga de rua ou de feira é o vocabulário. É só o vocabulário. Onde uma diz que a outra é uma filha da mãe, o outro diz, no mundo acadêmico, é um mentecapto, um energúmeno, uma psicofanta, e fica dizendo palavras bonitas para dizer que é um filho da mãe. Sob a ordem comportamental, a gente está todo mundo junto, concorda? Muito parecido, né? Então, é isso. Hoje, eu tenho dito com frequência, esse isolamento é uma chance que eu não escolhi, que eu não gosto, que me angustia porque a gente que está morrendo, que me angustia porque os hospitais vão ficar sobrecarregados, que me angustia porque a economia global talvez vão morrer, como já se disse, mais CPFs e CNPJs do que pessoas em breve. Então, isso tudo me angustia bastante, mas é uma chance em meio a essa crise de eu me reinventar. Eu gostaria de sair desse isolamento reinventado. Eu pensei nisso hoje, lavando o chão da cozinha, coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu estou sem nenhum funcionário. Motivos óbvios, dispensei todo mundo. O chão da minha cozinha estava mais ou menos imundo. Eu estava adiando o que eu podia. E lá fui eu lavar o chão da cozinha. Eu já fiz muito isso. Eu já fui muito. Já lavei, já morei sozinho, sem dinheiro no exterior. Lavei muito. Eu feliz porque dessa vez eu tinha produto de limpeza. Porque quando eu morava em Paris nem isso tinha que ser só água mesmo. Então fui lá lavar, não é um sofrimento, não é um drama, tem gente que faz isso todos os dias, mas é um exercício curioso. Eu sujei o chão da minha cozinha, eu cozinhei, eu estou lavando o chão da minha cozinha. Eu gostaria de sair dessa... Tinha que filmar e mostrar para a turma. Eu estou um pouco preocupado porque muitas pessoas estão assim, principalmente classe média alta ou celebridades, estão lavando louça e botando na internet, como se fosse uma coisa assim, olha, estou aqui lavando louça, kkkk. Não é extraordinário, né?
Quer dizer, devia ter um pouco mais de vergonha disso. Eu estou cozinhando de novo, porque eu me recuso a pedir comida entregue, porque seria eu parar e obrigar os outros a trabalharem. Não é um sacrifício, não é um problema, não é nada disso. Eu estou usando as últimas camisas passadas, em breve serei visto amarrotado nas lives, porque eu Olha que detesto legal. passar roupa. A gente se inspira o tempo inteiro e a gente se modela o tempo inteiro com a convivência, né? Você acabou de me inspirar a fazer algo com os meus filhos. Eu, na minha infância, estudei num colégio interno, 3 anos no internato. Dom Bosco, Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo. E ali nós comíamos o que a gente produzia. Se o chão estava limpo para a gente pisar, é porque nós limpamos o chão. Se o dormitório estava limpinho e cheiroso, porque nós tínhamos limpado. Ou seja, a gente fazia tudo. Então eu já lavei louça também, já capinei, já trabalhei, já fiz faxina, lavei banheiro. Só que depois do sucesso, nunca mais eu fiz isso. Amanhã mesmo pego os meus filhos para seguir o teu exemplo, lavar chão, lavar banheiro. Se vocês estão vendo aí, Matheus e Antônio, prepare-se, porque amanhã a gente vai para trabalhar na faxina de casa. Eu não podia manter, Léo, funcionários em casa e fazendo campanha como eu fiz para fiquem em casa, mas eu mantendo os meus. Não, estão em casa, recebendo salário. Rogo que todos permaneçam muito bem isolados e que não precisem pegar nem transporte público, nem nada disso, que aumente o risco. Mas é um exercício muito... Não é bom. Eu não gosto de limpar banheiro. Eu não tenho problema em cozinhar. Mas confesso, cara, hoje eu fiz um macarrão ao pesto com frango desossado e a panela depois. Uma tacinha de vinho não faz mal, hein? A tacinha de vinho, lavar a taça é ótimo, mas pegar aquela forma em que o frango grudou, deixar de molho e depois ficar passando a unha para sair aquelas coisas e não sai, não é agradável. Mas é um exercício bom para eu pensar que tem gente que faz isso para mim. E que fui eu que fiz, eu que sujei, eu que tenho que lavar. Eu gostaria que isso terminasse. Mas eu vou fazer dessa crise uma oportunidade. Eu vou fazer dessa crise uma chance. Uma chance de, como estou fazendo, lendo mais, estudando mais piano, como eu estou fazendo, aproveitando para fazer coisas e tendo mais capacidade de interagir, pelo menos assim virtualmente, com as pessoas que eu gosto. Acho que esse é o meu, não conselho, mas a minha observação para encerrar essa nossa live, que sensacional. A crise está aí. Ela vai continuar aí. Se você chorar, gritar ou berrar, ela vai continuar aí. Então, não tem o que se possa fazer a não ser o melhor possível. E, infelizmente, nós somos adultos. Os adultos, especialmente quem é liderança ou é pai, nós somos exemplos. E nós não podemos perder a cabeça. Não temos mais esse direito. Quem mora realmente sozinho, quem não tem filhos, tem mais chance de perder a cabeça. E nós temos que ter mais equilíbrios. Em uma casa, é muito bom que tenha pelo menos 1 ou 2 adultos. Seria bom que fossem os pais. Seria muito recomendável que fossem os pais, né? Leandro, Pesou, vai para o quarto e soca o travesseiro. Né? Isso. Leandro, o que você falou é muito, muito grande, o que você falou sobre estar disposto ao novo, a aprender todos os dias, né? Eu atribuo isso à humildade. Essa palavra, muitas pessoas falam sobre ela. Ah, esse cara tirou foto comigo, como você é humilde. Ah, esse cara me comentou como é humilde. Então, assim, só fui gentil. Eu acho que humildade tá junto com vida, sabe? Tô junto com viver, né? Com existir. Porque você está disposto a aprender e entender que você hoje pode ser novo, ser diferente do que foi. Você conviver com uma pessoa que não importa o degrau que ela esteja, você pode aprender algo. Eu acho que isso é exercer a humildade, é estar disposto a aprender. E quando você pisa nesse solo, você vive. Porque vida, para mim, é sinônimo de novo, de algo novo. Vida não é o ontem, não é a conquista, não é o pódio de ontem. Vida é exatamente me jogar no novo e me descobrir, seja errando ou acertando. Eu levo isso comigo todos os dias. Então, queria que a gente terminasse falando sobre como ser feliz diante do que está acontecendo, né? Eu sei do seu curso de felicidade, que eu tive a oportunidade de assistir alguns episódios e adorei.
A minha mãe também assiste, Marisa, minha família adora você, e até indico para as pessoas aqui. A felicidade é um assunto interessante para a gente terminar. Por quê? Porque talvez as pessoas pensem que seja muito difícil encontrá-la atualmente diante do coronavírus. Eu vou dividir com você, Leandro, e com vocês, como é que eu entendo a felicidade e como é que eu tento praticar isso. Bom, hoje, eu tive uma separação com meu irmão, que era um cara que eu cantei 27 anos junto, e jamais imaginei que eu fosse me separar depois de ter sido top 1 Brasil 4, 5 anos na minha vida. Falei, isso aqui vai ser para sempre. Esse pódio vai ser para sempre na minha vida e agora eu posso curtir de fato a vida. E chegou um momento em que as coisas começaram a desandar, a relação começou a desandar e nós tivemos que assumir um para o outro que não existia mais o Vitor e Léo. E isso para mim foi uma derrota enorme naquele momento, mas hoje eu entendo como não. E eu tive que encontrar uma forma de lidar com aquilo, de encarar aquilo. Eu tive que administrar o meu pensamento para falar como é que eu vou sair disso aqui. Depois veio a minha separação no casamento, que era algo também que eu jamais imaginei. Ninguém casa para separar. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. A Tatiana é uma pessoa incrível. E eu tive que lidar com isso e aprender a lidar com. Eu vou encarar mais essa na minha vida. Tive que entender o meu pensamento, jogar ele para aqui, jogar para lá, encontrar ângulos para conseguir caminhar diante disso. Aí depois veio um acidente no final do ano, onde eu tinha shows importantes em 2019. E justamente no momento que eu estava lançando a minha carreira solo, com shows importantes em São Paulo, que você foi, eu tive um acidente que desloquei 3 colunas aqui, tive 3 fraturas na coluna, e eu tinha que fazer o show sem ar. Eu vou ser infeliz ou eu vou tentar lidar com isso, vou tentar enxergar alguma coisa nisso? Aí depois vem o corona, né? Então todo mundo está sendo obrigado a se unir. A humanidade, pela primeira vez, talvez, ela encontra um norte em comum de união coletiva, né? Desprezando a questão racial, a questão de cor, a questão de religiosa, todo mundo olhando só para um norte que é de sobrevivência, né? Engraçado isso. Mas que, ao mesmo tempo, aflige, traz medo, traz angústia. Como é que eu vou ser feliz hoje com tanta coisa acontecendo? Eu não posso trabalhar, não posso sair na rua, não posso fazer aquilo. Felicidade, para mim, não depende do externo, depende de como eu caminho, de como eu construo diante daquilo que está acontecendo. Eu, todos os dias, eu decido e escolho estar feliz, independente do que está acontecendo. Eu decido administrar o meu pensamento para encontrar algo novo, um aprendizado, encontrar uma maneira de sorrir. Não é algo que vai acontecer, é algo que eu faço acontecer. É isso que eu entendo e eu tento ser assim todos os dias. Eu falo assim, eu acordo e falo, eu quero estar feliz, eu quero estar alegre, eu quero encontrar algo, eu quero encontrar um motivo para sorrir, eu quero encontrar um motivo que me impulsione, eu vou buscar algo. Esse exercício eu faço todos os dias quando eu estou orando comigo e pensando e refletindo na vida. É assim que eu tenho feito, Leandro, para exercer a tal felicidade que a gente acha que conhece, mas talvez não entenda. Mas o que eu entendo é algo que eu preciso construir todos os dias, a todos os momentos, independente do que esteja acontecendo, independente do corona. É isso que eu tenho feito. Agora eu queria ouvir de você, porque eu achei muito interessante o que você falou sobre felicidade no curso, e talvez tenha um pouco de sinergia com isso. Tem muitos conceitos, eu tenho lido muito, porque continuo pesquisando o tema felicidade na filosofia e na história, mas eu queria encerrar lembrando de algo importante. Quando o Buda fez seu retiro mais importante antes da iluminação, antes que ele atingisse a iluminação, ele foi atacado por muitas entidades. A principal, depois ele descobriu que era ele mesmo, o seu eu, seu narciso, chamaríamos, o seu eu e a sua vaidade. E para escapar disso, ele tem uma posição muito importante, ele põe a mão no solo e Buda diz, eu juro pela terra. Terra é humus, uma das raízes da palavra humildade. Não? Eu juro pela terra, humus, humildade, que eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Porque se eu me considerar pior do que todo mundo, eu não seria humilde, eu seria humilhado. E humilhado não é humilde. E se eu me considerar melhor do que os outros, eu serei vaidoso. Então eu acabo de estabelecer que, do ponto de vista prático, eu não sou melhor nem pior do que ninguém.
eu tenho a mesma dignidade de todo mundo. Eu tenho habilidades diferentes, eu tenho tipologias físicas diferentes. Mas, do ponto de vista de dignidade, nós somos todos iguais. Então, esse é um exercício sempre necessário, que é não se considerar melhor nem pior do que ninguém e diariamente enfrentar a dificuldade que é a diferença e entender que se o outro é difícil, não se esqueça que você não é um docinho de coco, você também não é uma pessoa tão fácil, e esse é um exercício permanente. Eu gostaria de envelhecer sábio, mas nesse momento eu gostaria, acima de tudo, de sair dessa quarentena melhor do que eu entrei. Eu entrei um pouco de surpresa, eu dei uma palestra em São Luís, no dia seguinte cancelaram todas as palestras de uma vez só, e eu voltei de São Luís com uma quarentena, quer dizer, o Titanic afundou, eu não tive tempo de pegar uma boia, eu não tive tempo de fazer algo, foi tudo muito rápido. Agora, um pouquinho mais assentado, eu gostaria de sair melhor do que eu entrei, mais sábio, mais calmo, mais tranquilo, menos vaidoso, menos agressivo, mais sábio. Esse é meu grande desejo para esse outono de 2019. E quando chegar de novo a primavera, porque ela sempre chega, ela sempre volta. Quando ela voltar, que encontre um Leandro melhor, não apenas mais velho, mas mais sábio. Isso que eu desejo também aos que nos acompanham. Desejo um abraço muito grande. Léo, essa ideia dessa live foi sua. Peço desculpas pelos problemas técnicos. Eu fui surpreendido por coisas que eu não imaginava. Nós. Fui surpreendido, mas eu espero que as pessoas tenham ouvido e tenham podido fazer aquela tríplice reflexão. Isso que os dois falaram serve para mim. É bom. Isso que os dois falaram eu tenho que adaptar para mim, porque eles não me conhecem. É bom. Isso que eles falaram não serve nada para mim, não tem nada a ver com a minha realidade. Melhor ainda, sinal que você está pensando que você não tem mestres ou gurus, é apenas uma pessoa em busca da sua autonomia. Protagonismo é uma das chaves da felicidade. A crise está aí, tem que ser levada em conta, é grave, tem gente sofrendo mais do que nós. O mínimo que se espera é que você consiga responder com mais sabedoria a esse desafio. É o meu desejo nesse momento para nós dois. Muito obrigado pelo convite. Agradeço. Nós agradecemos. Até breve. Uma boa noite para todo mundo. Até logo, Léo. Obrigado, um abraço. Até logo.